Graça e paz, pessoal. Estamos novamente aí dando sequência ao curso Médio em Teologia, o curso Alfa. E hoje estamos iniciando então com o módulo 16, Cartas Paulinas ou Epístolas Paulinas. E neste módulo vamos estudar carta aos Romanos, primeira e segunda carta aos Coríntios, Gálatas e Efésios. Lembrando que é Coríntios e não Coríntias. Bora lá então? Nós já havíamos estudado, dando sequência, já viemos do Antigo Testamento, adentramos aos Evangelhos, depois chegamos em Atos dos Apóstolos e pelo advento do Atos dos Apóstolos nós observamos a descida, a chegada do Espírito Santo em plenitude na terra, tomando a vida daqueles apóstolos, aqueles homens de Deus no princípio. E nós observamos em Atos 2 que por evento da manifestação do dom de línguas, foi pregado o Evangelho na língua nativa de cada nação, e é muito bem literalizado isso em Atos 2, que quando eles pregaram, eles pregavam, eles falaram do Evangelho, cada um ouviu na sua nação, na sua língua mãe, na sua língua de origem. E aí, nesse ato, iniciou-se então a difusão do Evangelho às nações. Muitos ouviram ali em seu próprio idioma o dom de línguas. O mundo fora Judéia e Samaria começaram a ser alcançado. Paulo é intitulado o apóstolo dos gentios e ele cumpriu muito bem a lição. Ele pregou, ele viajou, nós temos as 3 cartas missionárias, ele viajava e onde ele não pôde pisar, ele mandou cartas. E mesmo onde ele já havia pisado e não poderia retornar ou em tempo hábil, ele enviou cartas. E essas cartas foram muito úteis naquele tempo, naquele momento que ele enviara, e elas são úteis até hoje. Essas cartas foram reunidas e hoje fazem parte do cânon. E são instruções de grande valia para a igreja, são as bases doutrinárias da igreja nos dias de hoje. Antes de ler a carta, todos nós já recebemos algum dia uma mensagem, uma carta. Hoje não é tão comum receber uma carta no envelope, com selo dos Correios. Antigamente era mais comum. Hoje tem o WhatsApp, tem o Messenger, tem o Tweet. Existem diversos tipos, o torpedo, o SMS, diversos tipos de mensagem. Mas independente do tipo de mensagem recebida, nós queremos conhecer quem? Quem é o remetente? Quem nos enviou essa mensagem? É tão chato de nós recebermos essas mensagens automáticas com um código, né? Nós não sabemos de onde exatamente que é. Mas, pois bem, Paulo ele deixou escrito em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, sede meus imitadores como eu de Cristo. Nós conhecemos através da escrita quem era Paulo, a intenção de Paulo, a vida de Paulo. E é bom nós conhecermos a pessoa de Paulo, para que cada momento que nós lemos as suas cartas, lemos os textos, nós entendemos quem é este autor. E é como se ele mesmo estivesse falando conosco. Então é interessante nós conhecermos o autor, para ter uma melhor compreensão e uma profundidade, porque isso também nos dá uma profundidade no conhecimento desse material literário deixado por Paulo. Era prática comum, vamos seguindo a introdução agora, né? Era uma prática muito comum no mundo antigo o ato de colecionar e republicar cartas de pessoas famosas como Paulo. Paulo ele era preeminente naquele tempo, ainda como hoje ele é o homem preeminente dos homens citados na Bíblia. Então, o que acontecia? As pessoas pegavam seus escritos e eles republicavam, mas frequentemente acontecia algo. Quando eram compilados esses escritos, sofriam alterações ou acréscimos. Por exemplo, algo para nós entendermos no início dessas cartas. Nós conhecemos na Bíblia a primeira carta e a segunda carta, aos Coríntios. Porém, quando você lê lá em 2 Coríntios capítulo 5, 9, pause aí, 2 Coríntios capítulo 5, 9, sugere que existia uma outra carta que não chegou ao destinatário. Já quando lemos em 2 Coríntios 7, 8, existe referência a outra carta, não é aquela carta agora do 5, 9. Agora em 7, 8 faz referência a outra carta que pode ter sido 1 Coríntios. Contudo, a maioria dos comentaristas, dos estudiosos, defende outra tese, que como essa hipótese teríamos 4 epístolas então aos Coríntios. Por quê? Com essa última mencionada seriam os capítulos 10 ao 13 de 2 Coríntios. Então, mas o que nós entendemos assim? Da mesma sorte que defende que essa terceira ou quarta carta ela foi anexada e tornou-se o capítulo 10 a 13 de 2 Coríntios, da mesma sorte sugere que Filipenses ele é o compilado de outras 3 cartas que originalmente eram separadas. Fato este que não altera o crédito que devemos dar à Escritura e nem a ênfase de sua inerrância. Seguindo as características, os escritos
Os escritos de Paulo possuem uma característica, existem características peculiares, né? Que cada autor tem sua característica e Paulo, como qualquer outro, tem sua marca. Nós observamos a primeira marca na saudação. Toda saudação nas cartas de Paulo, elas são um padrão, com a união da palavra graça, que é Shalom, e a palavra paz, Shalom, com alguma variação, mas todas possuem graça e paz. Outra questão é que a exceção em 1 e 2 Timóteo, que é anexado, né, acrescida a expressão misericórdia. Contudo, todas as três possuem graça e paz. Paulo tinha linguagem própria, e isso era bacana porque com essa linguagem própria ele tinha preocupação da aceitação e da recepção da sua pregação, da sua mensagem, né, escrita ou pregada. Paulo ele usava com assertividade termos para os dois mundos, gentílicos e judeus. O mundo hebraico, ele usava a palavra do cotidiano para falar com os gentios e citava expressões hebraicas para comunicar aos judeus. Algo interessante de Paulo é a questão da extensão da sua linguagem. Paulo tinha o cuidado também extremado de compartilhar a mensagem e o cuidado dessa compreensão, como já estamos mencionando. Com tremenda inspiração e sabedoria, ele abordou diversos assuntos com clareza e ele sabia identificar o destinatário. Toda vez que ele mencionava morte em relação a Cristo, ele nunca usou o termo dormir. Nunca usou. Ele tinha um cuidado, porque o termo dormir era comumente utilizado intercambiário com a morte. Mas ele sabia que qualquer desvio de compreensão neste assunto iria causar um dano irremediável à interpretação do Evangelho. Notamos que ele também se manifestou aos filipenses diferente aos colossenses. Notamos que aos colossenses, a qual ele não tinha ainda visitado, ele havia expressões explicativas. Filipenses, que já tinha estado lá, já não tinha essas expressões. Então é isso aí, pessoal. Essa é um apanhado geral, introdução às cartas paulinas. Nós temos muito assunto bom pela frente. Então, bons estudos e graça e paz.